Eu, às vezes, fico pensando, senador Medeiros, que a memória das pessoas não faz jus à inteligência do povo brasileiro. Este sim com memória bastante viva. Aqui se surpreende que o presidente da República não ligou para um cargo de segundo escalão para dizer que estava pedindo a sua demissão. Eu estou só fazendo esse registro para lembrar que um dos melhores ministros do governo do ex-presidente Lula, nosso colega senador Cristóvão Buarque, foi demitido por telefone. Por telefone, um ministro de Estado da qualidade de Cristóvão Buarque. Ex-reitor, ex-governador, assim, simples assim. Então, para determinada circunstância, pode, para outra, não pode. E aí é que nós temos que ter um pouco de respeito com a memória e com a inteligência da população brasileira, que sabe bem como as coisas aconteceram e aconteciam. Então, por isso que eu aqui, com simplicidade, sem o arroubo, sem a retórica, sem a virulência de palavras violentas, eu procuro abordar as questões assim como elas são. E queria, então, só apenas para lembrar que as coisas têm que ser, a gente tem que cobrar, mas sempre olhando para trás, olhando para o que se fez, e não cobrar dos outros o que nós não fazemos. É muito fácil o trabalho da oposição, muito fácil. Difícil trabalhar para um país que cresça, que melhore as condições de vida. Aliás, diziam que Getúlio foi o pai dos pobres e a ex-presidente Dilma era a mãe dos ricos, porque foi no governo dela em que a taxa de juros foi a mais alta que nós tivemos na nossa história. Então, vamos colocar as coisas e os pingos nos is como foi. Por falar em finanças, senador, eu fui alertada pela minha assessoria por uma publicação no site O Antagonista de que o meu nome estava numa lista de devedores da União. A Folha revelou mais cedo, e o Antagonista publicou a íntegra, a Folha revelou mais cedo que parlamentares que devem à União 3 bilhões em tributos inscritos na dívida ativa tentam se beneficiar com o perdão de débitos previsto na medida provisória que institui o PRT, Programa de Realização Tributária. O projeto está sob relatoria do deputado Newton Cardoso Júnior, PMDB de Minas Gerais, que acumula débitos de 67,8 milhões em nome de suas empresas. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional divulgou há pouco a íntegra da relação de deputados e senadores que devem à União, além de doadores em débito que financiaram campanhas eleitorais. Também estão lá as empresas desses políticos que estão em dívida. Eu gostaria de primeiro saber qual é a relação entre uma empresa que até 2010 e 2014 havia a possibilidade de que doações de empresas privadas podiam ser feitas a candidatos de partidos políticos inscritos nas eleições daqueles 2 anos, 2010 e 2014. O que tem a ver uma doação de uma empresa a um candidato e o seu eventual débito com a União com o parlamentar que recebeu a doação? Qual é a relação? Essa é a primeira questão que eu levanto aqui. Logo em seguida, muito cedo de manhã, a minha assessoria foi à Procuradoria Nacional da Fazenda Nacional, a Procuradoria Nacional da Fazenda, para esclarecimentos, porque paguei meu imposto de renda, fui a primeira senadora sem contestar, sem sequer ir à consultoria jurídica do Senado Federal, quando em 2012 a Receita Federal entendeu que era passível de cobrança de imposto de renda da verba indenizatória dos senadores. E o cálculo que eu tinha de débito na visão da Receita Federal seria de R$27 mil. No mesma semana, fui à Receita Federal e fiz o pagamento deste valor. Não pedi para que pagasse com o dinheiro do povo brasileiro
esse débito. Fui eu pagar. E por isso também já fiz a minha declaração do imposto de renda no prazo legal e já paguei tudo o que eu devia pagar numa única parcela. Eu quero dizer que, ao cumprir esses deveres, que eu não faço mais nada do que a minha obrigação, senador Ataídes, eu fui surpreendida com o meu nome numa lista de senadores, publicada pelo antagonista, como devedora da União. Aí eu indago, dever é crime? Dever é crime? Enquanto eu saiba, não é crime enquanto não haja má-fé. Discutir uma dívida é legítimo. É legítimo, não é crime, dever. E eu, então, fiquei surpresa, pedi à minha assessoria, que foi lá, e o antagonista que havia publicado a relação de senadores e deputados devedores da União. Hoje até comentei com o ministro Henrique Meirelles, que muito cordialmente, um homem experiente, diz que vai pedir uma nota. Até agora não veio uma nota oficial. Eu apenas na sexta-feira recebi um telefonema do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, Fabrício da Soler, me ligou pedindo desculpas pelo erro. Eu agradeci a ele, mas disse no telefonema, e agora dou a publicização desse telefonema, dizendo a ele, eu só espero, doutor Fabrício, eu só espero que não tenha sido de má-fé. Aí está a lista. Na relação, senadores, pasmem, nome do devedor, aí é a senadora Ana Amélia. Sabe como é o nome? Ana Amélia Moscoso de Melo Franco, senador da República. Valor consolidado do débito, R$ 9.830,15. Sabe quem é? Essa é a senadora Ana Amélia. O meu nome político, senadora Ana Amélia. Aí, o antagonista que publicou, corretamente, escreveu, Ana Amélia não é Ana Amélia. A senadora Ana Amélia Lemos não deve nada à União, porque a Procuradoria Nacional da Receita Federal, da Fazenda Nacional, disse isso. A senadora Ana Amélia, que aparece na lista de políticos caloteiros, divulgada ontem pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, é Ana Amélia Melo Franco. Aliás, nem é Melo Franco, é Ana Amélia Moscoso de Melo Franco, o completo. Uma candidata derrotada a vereadora no Rio de Janeiro. A Fazenda Nacional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, não pode publicar uma nota desse tipo. E eu quero lembrar, eu tenho um enorme respeito pelas instituições de Estado. E quem é que vai, e já recebi isso publicado, que eu sou devedora, quem é que vai reparar o dano moral de uma publicação dessa natureza? Quem vai reparar? Eu votei contra a lei de abuso de autoridade. Votei contra. E por isso que eu tenho um respeito pelas instituições. Eu quero ter o mesmo tempo, senadora Regina, por favor, dos senadores que me antecederam. Então, não, eu sei. Usou 10, já prorroguei 5, estou prorrogando mais 5, enquanto a senhora puder. Eu quero falar o tempo dos outros oradores e tenho certeza que Vossa Excelência será justa comigo também. Então, eu, como votei contra a lei de abuso de autoridade, não vou, mas poderia entrar com uma ação de dano moral por essa divulgação que, sem dúvida, mancha. E para recuperar uma divulgação dessa natureza é difícil, é muito difícil. Então, eu, ao agradecer o telefonema, mas o telefonema não é uma nota oficial que deve ser dita pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Este é um órgão eixo, básico, fundamental, institucional, que nós temos que acreditar. A credibilidade de uma instituição acaba, de certa forma, podendo ser comprometida quando divulga uma lista com esse grau de equívoco.
em veracidade. E aí nós nos sentimos aí numa situação absolutamente de indefesa. Porque como é que nós vamos controlar a divulgação? Aliás, mais ainda, lembrar que, neste momento, interessa muito à oposição envolvida na Lava Jato botar tudo no mesmo saco. Está devendo, ela está devendo. É isso que é, no fundo, o grande objetivo. É botar tudo junto para dizer, não, ela não é diferente dos outros. Me permite uma parte, senador? Com muito prazer, senadora Thaídes. Senadora Ana Amélia, eu também votei contra o projeto de abuso de autoridade, porque eu percebi e acredito que esse projeto precisa ser muito ainda melhorado. Entendo o caso que a Vossa Excelência está colocando, e o pior de tudo é que não se trata da senadora Ana Amélia, não se trata dela. Porque se fosse realmente Vossa Excelência, com a dívidazinha de R$9.000, Vossa Excelência colocou muito bem. Dever não é crime. Crime é outra coisa. Crime é você deixar de pagar o que deve e etc. Mas o meu nome também está nessa lista como corresponsável. Senadora Ana Amélia, eu, na década de 80, ainda garoto, criei a primeira empresa do Grupo Araguaia. Hoje nós temos um Grupo Araguaia composto por quase 11 empresas. Quando eu entrei na política, eu passei a presidência do grupo para meus 2 filhos. Eu não pago 226 mil de imposto por mês. Eu pago milhões de impostos por mês. E aparece, então, o meu nome como corresponsável com uma dívida de R$226 mil. Um absurdo isso. Eu liguei imediatamente para o meu filho e disse para ele, por favor, olhe o que é que nós estamos devendo de impostos. Claro que empresa deve, né? Nós temos impostos parcelados. Ele está junto com a nossa contadoria, verificando o porquê desses R$226 mil. Então, isto é lamentável. Colocar pessoas como nós na mesma vala daquele político malandro que só nega e que deixa de honrar os seus compromissos. Existem esses? Existem. Então, busque eles. Então, a falta de responsabilidade desse procurador foi muito grande em filtrar, ver quem é quem. Eu hoje estou presidindo a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle. Eu vou chamá-lo para ele explicar, olha, tem que ter um pouco mais de responsabilidade. E a própria imprensa, senadora Ana Amélia, a quem eu tenho o maior respeito, e Vossa Excelência veio da imprensa, a imprensa também precisa ter um pouco mais de zelo, Nós sabemos que o momento é delicado, não é? Mas eu acho que precisa um pouquinho mais de zelo. Eu quero aproveitar essa parte, agradecer a Vossa Excelência, sou solidário à sua fala com relação a este absurdo. O meu não, eu sou sócio do Grupo Araguaia, isso é fato. Vossa Excelência nem é a pessoa que está sendo acusada aí de débito. Isso é lamentável, eu espero que isso não continue acontecendo no nosso país. Obrigado, senador. Eu agradeço, senador. Agora, eu apenas não, porque como fui jornalista, nesse caso, a imprensa não tem culpa, e até quero agradecer ao antagonista, porque às vezes recebe a correção da notícia inverídica e não publica. Acontece, eu não defendo esses profissionais, eu defendo o que fez o antagonista com senso de responsabilidade de corrigir, porque, na verdade, o erro original foi da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ao divulgar uma lista sem o devido controle. Nós precisamos de transparência, a nossa vida tem que estar, nossas declarações estão todas abertas ao conhecimento público, não há sigilo fiscal sobre isso, está aberta, tem que estar aberta. Agora, isso é que não pode acontecer, jogar na lama, jogar no mesmo saco todos os nomes. Então, eu queria fazer esse registro e agradecer a manifestação e também a posição do ministro Henrique Meirelles, que, ao
ao ter colocado a ele isso, e também o telefonema, recebi um telefonema do procurador da Fazenda Nacional, doutor Fabrício da Soler, falando, pedindo escusas, admitindo o grave equívoco que foi feito, mas eu acho que a Procuradoria precisa fazer uma nota pública sobre essa questão para evitar a coisa. Eu queria também abordar, e em seguida passo ao senador Medeiros. Eu fiquei abismada, senadores, caros colegas senadores, quando eu ouvi e vi a declaração do ex-presidente Lula naquela reunião em que estava presente, inclusive como convidado de honra, o ex-presidente do Uruguai, José Mujica. E lá ele disse com todas as letras que, se for eleito presidente, mandaria prender o juiz, os procuradores, e mandaria calar a boca dos jornalistas. Eu vou traduzir, estou traduzindo, em última análise, o que foi dito naquela reunião. Eu fiquei alarmada com a forma de tratamento de um ex-presidente da República, ignorando que nós estamos numa democracia, e a fala dele foi uma fala de que como se estivesse na Venezuela, presidindo a Venezuela, comandando a Venezuela, que agora quer fazer uma constituinte exclusiva só com um lado da representação daquele país. Ameaçar com prisão juízes, procuradores, duvidando da seriedade que esses agentes públicos estão trabalhando nessa operação. É impressionante porque todas as pessoas que foram lá oferecer informações e dizer que quer repatriar, trazer de volta o dinheiro que roubaram, é uma sucessão de informações. Todo mundo está mentindo. Todos eles mentem. Só o presidente, o ex-presidente, é inocente nisso? Ele não sabia de nada? Ele quer prender o Sérgio Moro? Ele quer prender o Dallagnol? Ele quer prender os jornalistas que informam sobre o que está acontecendo? Que país é este? Eu quero, senadora Regina, que seja transcrita nos anais do Senado Federal a nota da Associação Nacional dos Procuradores da República, assinada pelo presidente da entidade, José Robalinho Cavalcante, em resposta às críticas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Operação Lava Jato, a Associação Nacional dos Procuradores da República vem a público informar que as investigações da operação são sérias, técnicas e impessoais. Se prova precisasse disso, é só observar que o discurso do ex-presidente Lula é exatamente o mesmo de dirigentes de outros partidos políticos também investigados e processados na Lava Jato. O argumento de que há uma grande conspiração universal contra o ex-presidente não se sustenta em fatos, muito menos uma conspiração, o que a cada testemunho de um ex-aliado, com conhecimento interno da matéria, a defesa e o ex-presidente acusam de também participar. Todos, segundo a defesa, mentem. Apenas o ex-presidente falaria a verdade. A ampla defesa permite todos os argumentos. É direito de qualquer réu alegar o que quiser. A justiça, independente e técnica, decidirá. É assim no Estado democrático de direito. Não há outro caminho, não há atalho para a lei, mesmo que o ex-presidente queira ser tratado de forma diferente. Aqui se diz, o presidente não está acima da lei. Não está, não pode estar, ninguém está acima da lei. Mas e por que, então, ele quer um tratamento diferente no depoimento que precisará prestar ao juiz que conduz esta operação Lava Jato, Sérgio Moro? Por que ele quer um tratamento diferente se ele diz que é igual, não está acima da lei? Querer um tratamento diferente é, sim, querer um privilégio, um tratamento diferenciado de que nenhum dos outros réus teve, senador Medeiros. Nenhum outro teve tratamento diferente. Por que ele quer um tratamento diferente na filmagem, na transmissão ao vivo, no espetáculo da operação que tem que continuar trabalhando com muita tranquilidade e serenidade?
A ampla defesa permite todos os argumentos. É direito de qualquer réu alegar o que quiser. A justiça, independente e técnica, decidirá, repito. De resto, apenas lamentar a frase que soa como ameaça de que supõe-se legitimamente que, depois de mais uma vez eleito presidente, irá mandar prender os que investigam. E também censurar a mídia, porque vai criar um conselho de censura e controle da mídia. Isso não irá deter, diz a nota, qualquer agente do Estado ou a marcha serena em pessoal da Justiça, mas não é uma declaração digna de quem, por 8 anos, foi o supremo mandatário do país. O ex-presidente sabe muito bem que os chefes do Executivo não mandam prender ninguém em um Estado de Direito. É isso, quem faz é a Justiça. Quero que essa nota seja transcrita e dizer que a solicitação feita ao juiz Sérgio Moro para um tratamento diferenciado na cobertura desse depoimento não se justifica. E é interessante notar também aqui que se cobra de determinadas atitudes da Justiça, e se cobra a militância eventual de membros do Poder Judiciário ou do Ministério Público, mas também que nós já vimos manifestações favoráveis dentro das mesmas instituições favoráveis ao ex-presidente Lula. Quer dizer, isso é preciso também ser dito, ou seja, não pode ser 2 pesos e 2 medidas. E, por fim, eu queria agradecer ao Ministério da Defesa, apenas uma nota de rodapé. Senador Armando Monteiro. Minha cara senadora, eu estava lá no meu gabinete quando a minha prezada colega estava fazendo referência a essa lista, estranha lista, que foi divulgada de devedores do INSS. E querendo relacionar esse fato com o processo agora de definição do refis, desse programa de parcelamento e de emendas que foram apresentadas, evidentemente, no legítimo exercício das prerrogativas parlamentares. E eu figurei nessa lista, e quero aproveitar a oportunidade para dar aqui o seguinte esclarecimento, que de resto já foi publicado na imprensa do meu Estado. Eu figuro como pessoa física, nenhuma pessoa jurídica vinculada a mim aparece com qualquer débito, e essas multas dizem respeito a um saldo correspondente a multas eleitorais da coligação do pleito passado, que foram objeto de parcelamento em julho de 2015 e que estão sendo pagas rigorosamente em dia, porque sabe Vossa Excelência, que já disputou a eleição majoritária, que o candidato que encabeça a chapa, ao final, é responsável por multas aplicáveis em qualquer lugar do Estado. Então, eu tenho documento da Procuradoria falando de regularidade do parcelamento que foi feito e de exigibilidade suspensa. Portanto, é muito estranho que isso apareça dessa forma, e eu quero, sobretudo em relação àquilo que fizeram com Vossa Excelência, me associar a essa sua justa indignação e também manifestar a minha estranheza com a forma com que essa lista foi vazada. É preciso que haja um esclarecimento mais consistente da própria Procuradoria. Muito obrigado. Eu agradeço, meu caro senador Armando Monteiro, e Vossa Excelência, com esse depoimento, ex-ministro de Estado, que, como eu, teve o rigor de cumprir todas as determinações legais. Disputamos em 2014, Vossa Excelência em Pernambuco, eu no Rio Grande do Sul, o zelo exatamente para cumprir a lei. Em 2014, eram possíveis doações de empresas privadas na campanha. E aí também há uma associação entre a empresa que doou, devedora, e a sua posição de devedora. Não há nexo, a não ser por razões que nós desconhecemos. E eu gostaria de não imaginar quais são essas razões, que não têm o objetivo de exatamente tisnar, manchar ou criar um problema irreparável, do dano chamado dano moral,
a isso. Dever não é crime, senador. E Vossa Excelência explica, eu também, o meu partido, nós, na campanha, parcelamos débitos eleitorais exatamente por multas que foram aplicadas no entendimento legítimo da interpretação da lei. Então, pagamos parceladamente. Tive sempre o cuidado de ver, está sendo pago tudo isso, porque isso vem para a nossa biografia fiscal. O nosso cadastro fiscal junto à Receita Federal está junto com isso. Então, de fato, isso prova, e o ministro Henrique Meirelles, porque hoje nós recebemos o ministro Henrique Meirelles e a deputada Bruna Furlan e eu tivemos a honra de receber a medalha do Dia da Vitória conferida pelo Ministério da Defesa numa cerimônia, num monumento aos que tombaram na Segunda Guerra Mundial, e lá estavam os expedicionários, os remanescentes bravos brasileiros, dos quais 42 judeus, descendências de judeus, que, por outro lado, também foram vítimas do Holocausto, do nazifascismo. E na volta, viemos com o ministro e eu fiz essa referência. E ele entendeu a seriedade do tema e disse que iria pedir ao procurador, Dr. Fabrício da Soler, que viesse manter contatos com os parlamentares, que emitisse uma nota oficial, que deveria ser feito, e também fazer uma incursão, provocar a corregedoria da instituição para isso. Não é uma situação, nós queremos esclarecimentos, não queremos nenhum tratamento diferenciado, porque nós aqui sim somos iguais perante a lei e queremos ser tratados iguais perante a lei. Então não se trata de nenhum benefício. Eu queria apenas, senadora Regina, agradecer ao senador mais uma vez, ao senador Armando, e passar ao senador José Medeiros. Senadora Ana Amélia, simplesmente para me solidarizar com Vossa Excelência e dizer que o Brasil sabe quem é Ana Amélia, o povo gaúcho sabe quem é Ana Amélia, e eu vejo que há tempos que tem muita gente, vamos dizer assim, como dizia Brizola, beirando o alambrado para tentar jogar Vossa Excelência na vala comum. Mas o povo brasileiro sabe quem é Ana Amélia. Obrigada, senador. Obrigada a todos os colegas, e acho que os que foram citados estão, como eu, na mesma situação de indignação. E dever, como eu disse ao senador Ataídes e os demais senadores, dever não é crime. Se fosse, nós estaríamos aí com uma situação grave no sistema brasileiro, da justiça também, e também do próprio sistema prisional. Mas eu agradeço muito aos colegas senadores e à senadora Regina Souza pela justiça feita em relação ao uso do horário. Obrigada.